indo para a questão de investimentos estrangeiros no Brasil em 2023. Uma coisa que eu acho curioso é que a esquerda adorava falar que o Bolsonaro era um governo pária, que o mundo inteiro via com maus olhos o Brasil quando o Bolsonaro estava no governo. Pois bem, entrou o governo do amor, o governo que o mundo inteiro, em princípio, adoraria, e eu não entendo o porquê de uma queda abrupta de investimentos estrangeiros no Brasil. Pô, se esse governo atual não é pária, se o Lula fala tudo aquilo que o resto do mundo quer ouvir, em princípio, tá? Tô aqui comentando as narrativas. Então, por que o Brasil deixou de ser atrativo para os investidores internacionais? São coisas que não entram na minha cabeça. Mas aqui eu quero trazer aqui alguns números para vocês. Esse mês de novembro, quer dizer, o mês de novembro passado, né, 2 meses atrás, houve até uma recuperação, só que não compensou o restante do ano passado inteiro, que foi sofrível. Vamos aos dados. O investimento direto no país, o IDP, que é a soma dos recursos aplicados pelos estrangeiros no país, deu uma reagida em novembro, atingindo 7,8 bilhões, segundo o Banco Central. O resultado, entretanto, foi insuficiente para melhorar os números de 2023. Entre janeiro e novembro, entraram 52 bilhões, 35% a menos do que registrado em igual período de 2022. O governo que, em tese, nossa, ia trazer de novo o Brasil para os holofotes internacionais. Pô, mas o investimento desabou. O IDP totalizou 57 bilhões no acumulado em 12 meses até novembro do ano passado. Isso equivale a 2,68% do PIB, muito próximo aos 57 bilhões até outubro, que foram 2,71% do PIB, mas substancialmente abaixo dos 71 bilhões registrados em novembro de 2022, que se comparar equivalia, né, a 4% do PIB. Então, pessoal, cadê? O Lula tem viajado pra caramba, mas viajado pra caramba junto com a Janja, gastado uma fortuna com diárias. Mas isso não se converteu em grana entrando pros cofres nacionais, pro Tesouro Nacional. Comparando isso com 2022, obviamente, teve uma queda significativa. Cadê a eficiência? Cadê a eficácia? Por que tá tão difícil divulgar a imagem do Brasil, este novo governo? Então é uma pergunta que fica. E agora, continuando nessa pauta econômica, as perspectivas para o mercado de trabalho e para o PIB em 2024, este ano, não são tão animadoras assim. E na minha leitura, a coisa só não foi pior em 2023, porque por uma questão de inércia, ou seja, por uma questão de continuidade do bom trabalho que o Paulo Guedes fez e por ter entregado um país redondinho, apesar de guerra e pandemia ocorrendo ao mesmo tempo no período de Bolsonaro, o Brasil foi entregue sim, apesar de tudo que aconteceu no mundo, redondinho. E por uma questão de inércia, de continuidade, né, a coisa foi indo bem em 2023, até o PT começar a, de fato, interferir e começar a piorar essa perspectiva positiva que por inércia continuou em boa parte de 2023. Agora em 2024, depois de um ano de governo petista, na minha leitura, a inércia não faz mágica. Agora já começa a ter a mão do Estado na versão petista, um Estado que cobra cada vez mais impostos das empresas, dos cidadãos. Isso ajuda sim a dar uma esfriada na economia. Insegurança jurídica também a gente nunca pode descartar. Isso tudo, essa combinação, está fazendo com que perspectivas deste ano não sejam assim tão animadoras. Mas vamos entrar aqui na reportagem. O desemprego está em queda. Caiu 8,3% em outubro de 2022 para 7,6% um ano depois. O Guedes, o Bolsonaro, conseguiu tirar o Brasil de 2 dígitos de desemprego. Isso é sempre bom lembrar. Mesmo com pandemia e guerra, no pós-pandemia, o Brasil teve uma recuperação acima da média, se comparar com grandes economias do mundo, tá? Então, essa melhora continuou, na questão da inércia que eu falo, em 23. Então caiu 8,3% em outubro de 22 para 7,6% um ano depois. Então ainda teve a questão de um país redondinho ter sido entregue para o PT. E os rendimentos do trabalho tiveram um ganho real.
Mas o cenário positivo para o mercado de trabalho pode mudar em 2024, com o desaquecimento da atividade econômica. E aqui na minha leitura que já começa a entrar o fator PT. Um ano interferindo em políticas boas que o Paulo Guedes tinha feito. Diminuição de carga tributária, aí o PT vem e volta com tudo. Bem aos moldes, bem ao estilo da esquerda na América Latina. Eles parecem não conhecer a curva de Laffer, né? Aquilo que o Guedes falava tanto. Chega um momento que se você quer arrecadar tanto, aumentando a carga tributária, que o Estado passa a arrecadar menos, porque dá uma esfriada, a população gasta menos, colabora também com o aumento de sonegação de impostos, porque fica no nível sufocante, mas a nossa esquerda não aprende. E eu atribuo também esse aspecto a essa perspectiva mais negativa para 24. Depois de 3 anos de PIB crescendo a taxas próximas de 3%, Paulo Guedes, pessoal, Paulo Guedes, as projeções de bancos, consultorias e corretoras sinalizam para uma expansão próxima de 1,5% em 2024. Então já uma queda também abrupta. Cenário já começou a virar no mercado de trabalho. O cenário favorável para o mercado de trabalho já começou a virar. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, apesar de outubro ter marcado o 11º mês seguido com reajustes acima do NPC, a margem de ganhos vem diminuindo. A XP Investimentos não espera que haja aumentos significativos nos salários reais, a ponto de pressionar a condução da política monetária de curto prazo. Outro indicador que vem mostrando perda no dinamismo é o da criação líquida de postos de trabalho com carteira assinada. O país gerou 1,8 milhão de vagas entre janeiro e outubro, de acordo com dados do novo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o novo CAGED, mas esse resultado é o mais fraco desde a pandemia. No mesmo período de 21 foram criados 2,8 milhões de novos empregos e em 2022 2,3 milhões. Então já começou a ter aqui o custo PT no Brasil, tá? Não tem como ter uma leitura muito diferente disto. Também vem mostrando piora em relação ao mesmo período do ano passado, a taxa de participação na força de trabalho. O indicador, que mede a percentagem de pessoas em idade de trabalhar, 14 anos ou mais, que estão empregadas ou em busca de trabalho, caiu 62% para 61% entre outubro de 2022 e 2023. Aí fala, pode ser efeito do turbinamento do Bolsa Família, que tirou a atratividade do mercado de trabalho. Cara, isso é bizarro, né? Diz Gabriel Fongaro, economista sênior do Banco Julius Brasil. Com o fim dos efeitos do turbinamento, economistas ouvidos pela Gazeta acreditam que muitos beneficiários passem a buscar alternativas de colocação no mercado, forçando a taxa de desemprego para cima. Alguns levarão algum tempo para encontrar emprego, destaca a equipe de análise do Banco MUFG Brasil. Bom, não vou ler toda a reportagem, tá? Aqui fala de segundo semestre e tal, mas para vocês verem, quer dizer, em um ano o PT já conseguiu tirar a ordem da casa que o Paulo Guedes e o Bolsonaro tinham colocado, mesmo tendo tido o mandato do Bolsonaro com desafios absurdos, pandemia, lockdown, tudo que a gente viu. E o país foi entregue redondinho. Só que com o PT as coisas já começam a degringolar. E não tem como a gente se espantar com isso. É só a gente lembrar o que a Dilma produziu quando foi empichada. Ela não tinha mais sustentação política também porque o país ia muito mal. Sem guerra e sem pandemia, com a Dilma, a gente tinha juros nas alturas, com recessão e desemprego de 2 dígitos. Então isso aqui não pode ser espanto para ninguém. Espero que o Brasil não piore ainda mais. Vamos torcer. E para finalizar, eu quero aqui repercutir essa matéria da Gazeta, que tem um trecho aqui que me chamou muita atenção. A manchete fala o seguinte: coordenador do MST reclama de falta de comando político de Lula em 2023. E aqui tem um trecho que fala o seguinte. Bom, vou ler os parágrafos iniciais. Apesar de elogiar a atuação dos ministros do governo Lula, o coordenador nacional do MST reclamou da falta de reuniões com o presidente para comando político. Aspas para ele, nós não temos o que reclamar dos ministros. O nosso problema é uma reunião de comando político, quando junta mais de um ministro com o presidente Lula para tratar dos assuntos do país e da reforma agrária. E aqui tem uma coisa que me chamou muita atenção. Segundo esse coordenador do MST, Lula tem que mudar a forma de tratamento com o MST em 2024, principalmente por ser um ano eleitoral. E aqui já denota, o que eu tiro dessa frase?
Ele até complementa. Rodrigues lembrou que os movimentos sociais têm influência muito forte nos municípios e são essenciais para a próxima campanha eleitoral. Então aqui denota, eu interpreto aquilo que eu sempre pensei sobre esse movimento. Basicamente é uma massa de manobra do PT para ter ganhos políticos. É o que eu interpreto também, e para mim fica claro nessa frase. O coordenador do MST diz que o Lula tem que mudar a forma de tratamento com o MST em 2024, principalmente por ser ano eleitoral. Ou seja, o que eu interpreto disso? Qual que é o cenário factível de entendimento dessa frase? Esse movimento vai atuar em ano eleitoral. De repente, sei lá, será que pode ser promovendo invasão? Será que pode ser parando aí um dia de trabalho dos cidadãos, fazendo alguma coisa, bloqueando rodovias? Não sei. Estou aqui invadindo locais, invadindo terrenos para ter ganho político para os candidatos da esquerda. Eu enxergo o MST exatamente dessa forma, como um movimento para ajudar eleitoralmente políticos da esquerda. Essa é a minha leitura. E aí, lendo isso aqui, essa manifestação do coordenador do MST, eu acho que corrobora o que eu acredito. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é muito importante. Aliás, eu até já peço que deixem um like e que compartilhem. No mês de janeiro agora, no final do mês, vai ter a Conferência Nacional de Educação, onde serão discutidos pontos que vão ser colocados no PNE, Plano Nacional de Educação, que vai valer para os próximos 10 anos, ou seja, até 2034. E como a esquerda não brinca em serviço, eles já estão colocando no texto altas cargas ideológicas. Tá? Eu vou comentar com vocês aqui aspectos ideológicos inacreditáveis que a esquerda já está colocando, vai tentar colocar no PNE. E a esquerda, nesse sentido, ela é muito competente. Por quê? Eles fazem trabalho de longo prazo. Médio e longo prazo. Então eles são estrategistas. Infelizmente, essa é a realidade. Então eles se infiltram na educação a partir do momento que um jovem, um adolescente sai da escola, das universidades, eles vão para onde? Para o mercado de trabalho. Quer seja em instituições do Estado brasileiro, funcionários públicos, como também na iniciativa privada. E aí a gente vê todo o pessoal de marketing aí das empresas privadas extremamente lacradores, e nos órgãos públicos aí não tem nem o que falar, né? Porque o pessoal vai entrando no executivo, no judiciário, no legislativo, então eles vão penetrando lentamente na sociedade brasileira. Mas isso é um trabalho que leva anos e a esquerda tem essa paciência. Então agora, a depender do que passar no PNE, para os próximos 10 anos, na verdade para os próximos 30, 40, porque os jovens dos próximos 10 anos serão, né, futuros trabalhadores da iniciativa privada e estatal. Então a gente está falando aí de 30, 40 anos para frente, a gente pode estar em maus lençóis. Ainda pior do que nos encontramos hoje, onde a esquerda já tem uma penetração absurda no Estado brasileiro e também na iniciativa privada, mas porque começaram na base, na educação, doutrinando as crianças. Esse é o ponto. E se você já gostou da pauta deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe e marque também o seu representante no Congresso, o seu deputado e o seu senador, para que ele não esqueça da importância extrema desta pauta. Então, pessoal, eu quero trazer aqui, eu quero contextualizar vocês. Então, eu trago aqui duas matérias da Gazeta do Povo, mas eu vou começar repercutindo essa primeira, que fala um pouco da questão do governo e as pautas desse Plano Nacional de Educação. Eu vou ler as duas matérias e comentando, porque isso aqui vale muito a pena, pessoal. Deixem um like para aumentar a relevância e compartilhem o vídeo. Governo Lula propõe fim de escolas militares, oposição ao agro em sala de aula e ideologia de gênero. Mas tem mais, vamos entrar aqui na reportagem. A agenda ideológica do governo Lula para a educação já está se concretizando, como mostra o documento que servirá de base para as discussões da Conferência Nacional de Educação, o CONAE, que é o que vai acontecer agora no final de janeiro. Promoção da ideologia de gênero, freio no avanço da educação domiciliar. Claro, eles querem tirar os jovens do controle dos pais, porque aí fica mais fácil doutrinar. A esquerda não brinca em serviço, pessoal.
e oposição ao agronegócio em sala de aula. São alguns dos inúmeros pontos dispostos no material que foi divulgado pela Presidência da República e o MEC na quarta-feira. Isso aqui é a matéria de outubro do ano passado, tá? E aí, na sequência, eu pego a matéria de agora. O objetivo do CONAI é levantar propostas para o Plano Nacional de Educação, que deve orientar as políticas públicas na área de 2024 a 2034. Por isso que eu falei, né? 10 anos. Ao invés de estratégias para melhorar a qualidade da educação no país, o texto está repleto de questões político-ideológicas, incluindo até pautas sindicais, como o piso salarial de professores. O material propõe que o Sistema Nacional de Educação, o SNE, fomente condições institucionais que permitirão o debate e a promoção da diversidade de gênero e de orientação sexual, sugerindo a formulação de políticas pedagógicas e de gestão específicas para este fim. Em outro trecho, considera a necessidade de uma contraposição urgente, olha isso, pessoal, olha os rótulos, as políticas propostas ultraconservadoras. Então percebam, pessoal, que eles sim, como são absurdamente intolerantes com o contraditório, tanto que estão querendo extirpar, o Lula já falou isso, né, o bolsonarismo, porque o máximo que eles aceitam, na minha humilde opinião, boa parte deles, é aquele teatro das tesouras, onde dentro do espectro da esquerda gera-se lá debates. Então você tinha o PT, que era extrema esquerda, e você tinha o PSDB, que era uma esquerda mais responsável do ponto de vista econômico, mas estava tudo dentro do escopo da esquerda. Só que eles faziam aquele teatrinho que um era direita e outro era esquerda, mas até aí eles toleram. Agora, quando tem alguém verdadeiramente de direita, aí começam os rótulos. Extrema direita, ultraconservadorismo, então eles tentam demonizar o adversário político, que na minha leitura, muitos deles nos enxergam como inimigos. Então aqui já começam os rótulos, né? Que eles querem a necessidade de uma contraposição urgente às políticas e propostas ultraconservadoras. Ou seja, estão escancarando que o PNE vai ter um lado, e esse lado vai ser esquerdista. É isso que eu interpreto, tá? Mas seguindo aqui. Garantindo a desmilitarização das escolas, o freio ao avanço da educação domiciliar, o homeschooling, claro, né? Eles não querem pais educando os filhos, colocando valores cristãos, valores da família tradicional. Não, isso aqui eles querem um fim. Eles querem acabar com esse tipo de coisa, de mentalidade. Então, tem que deixar as crianças nas escolas, obrigatoriamente. E as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Meu, olha que absurdo. É ideologia pura. A qualidade da educação acho que pouco importa. Acho que eles nem querem. Que fica mais fácil doutrinar, inclusive, os adultos, na minha opinião. Crítica a padrões de qualidade e nivelamento por baixo. Entrou a parte política, mas a parte que saiu é justamente a de qualidade de educação. Comenta Ana Maria Camargo, mestre em educação e diretora executiva do Instituto Livre para Acolher. Concordo com ela. A especialista explica que a meta 7 do PNE, que estipula padrões específicos de qualidade, é duramente criticada neste documento base. Segundo ela, boa parte dessa pauta política e ideológica que está nesse documento traz práticas que vão contra o que já é comprovadamente benéfico para a educação. É um plano de educação para não ter nenhuma métrica efetiva para aprendizagem e desempenho. Pessoal, olha que perigoso, galera. Eles dizem explicitamente que isso não deve ser medido. Eles não querem saber da qualidade de acordo com ela. O texto afirma que a meta 7, ao atrelar a qualidade a uma compreensão de avaliação que prioriza os testes estandardizados e elege o resultado do desempenho dos estudantes como sinônimo de qualidade, não contribui para essa finalidade educativa. Para os elaboradores, a qualidade educacional está ligada a questões sociais de minorias. O que eles chamam de qualidade social da educação é ver se tem professor especializado em educação quilombola, na educação de campo do MST, em promoção da diversidade e da orientação sexual, comenta ela. A questão da equidade é outro ponto que Camargo acredita que merece atenção. Quando você fala em equidade na educação, você está falando de igualdade de resultados, não significa igualdade de oportunidades.
Para especialista, quanto mais exigência acadêmica oferecendo os insumos necessários, né, tem que ter, e mais exigência em relação ao comportamento dos alunos, melhores serão os resultados. Isso é um tanto quanto óbvio, mas a esquerda, sabendo que é óbvio, lateraliza. Quer impor uma outra narrativa para falar que o óbvio é aquilo que não tem nada a ver. É isso que eu entendo de boa parte da esquerda, é uma coisa impressionante. Crianças e adolescentes marginalizados devem ser ainda mais exigidos por professores para se aproximar dos resultados dos que estão à frente. Mas, segundo ela, o documento vai na direção oposta ao exigir menos de todo o grupo de alunos, para incluir os que são vulneráveis socialmente. É nivelar o ensino da maneira mais rasteira possível, né? Novo ensino médio é tratado como agenda neoliberal. O texto pede explicitamente a revogação de políticas como a Base Nacional Comum Curricular, a Base Nacional Comum Formação e a reforma do novo ensino médio, que são tratadas como agendas neoliberais. Aí já começa as rótulas, né? A execução do novo ensino médio foi suspensa por 60 dias pelo Ministério da Educação em abril deste ano, né? No caso, ano passado, por interesses políticos, como mostrou a Gazeta do Povo. Os professores da base do governo atual não estariam satisfeitos em relação à perda de carga horária e à necessidade de mais formação. A princípio, os itinerários básicos não contariam com disciplinas como sociologia e filosofia, o que também foi criticado no documento base do CONAI. O texto diz se opor explicitamente à retirada de disciplinas importantíssimas para a formação plena e para a cidadania, como sociologia, filosofia e artes. Oposição ao agro e pautas sindicais. A ideia de oposição à promoção do agro pode ser uma resposta ao trabalho da ONG De Olho no Material, criado por um grupo que se intitula como Mães do Agro. A proposta da ONG é combater as distorções de conteúdos sobre agronegócio nos livros didáticos e solicitar a correção dessas desinformações. A adesão à ONG teve um crescimento considerável desde que foi fundada em 2021. Segundo seus organizadores, o número de associados aumentou em 158%. O Fórum Nacional de Educação foi o responsável por coordenar a formulação do documento. A equipe contou com representantes de mais de 50 instituições, entre elas MST, CUT, UNE, CNTE, ABGLT. Também participaram secretarias do MEC, autarquias, órgãos e entidades do setor como INEP, CAPES e Undime. Com um envolvimento considerável de sindicatos, um dos eixos é voltado para as pautas dessas agremiações, como a valorização de profissionais da educação através da garantia do direito ao piso salarial e carreira, as condições para o exercício da profissão e saúde. O documento base do CONAI já está sendo discutido em âmbito municipal, estadual e nacional pela comunidade envolvida no setor. As etapas municipais vão até 28 de outubro do ano passado, então já foram. E as estaduais devem acontecer entre 6 e 19 de novembro. Será que a direita, como que são os nossos representantes, né? Tomara que estejam infiltrados tentando impedir atrasos civilizatórios, na minha opinião. Ana Maria Camargo sugere que os cidadãos procurem participar ativamente dos encontros regionais, que, segundo ela, estão pouco divulgados, até na minha leitura, estrategicamente. A sociedade civil precisa se organizar de uma maneira mais disruptiva. As crianças vão aprender cada vez menos se a sociedade não se organizar para atender essas crianças e ensiná-las de algum jeito. A etapa nacional prevista para acontecer de 28 a 30 de janeiro em Brasília. Após a conclusão do CONAI, as sugestões devem seguir ao MEC para a formulação do texto final, que ainda será apreciado no Congresso. Então é no Congresso que os nossos congressistas têm que nos representar demais, lutar muito para evitar esses retrocessos. Agora, pegando essa matéria de hoje, de ontem, melhor dizendo, aqui da Gazeta do Povo, com o PNE em pauta, oposição terá 2024 crucial contra a ideologização do ensino. Vamos lá, o documento que servirá de base para as discussões do CONAI, no final do mês de janeiro, apresenta uma forte carga ideológica, como já mostrou a Gazeta do Povo. Foi essa matéria que eu acabei de repercutir. Diante disso, especialistas consideram que a oposição tem uma missão crucial nos próximos meses: diminuir ao máximo a influência dele sobre o Plano Nacional de Educação 2024-2034.
Entre outras coisas, ONGs e associações que participaram da elaboração do texto carregaram as tintas da promoção da ideologia de gênero, enfriar a liberdade educacional e o ensino domiciliar e até na oposição ao agronegócio. Em meio a essas ideias, o documento também dá forte ênfase à centralização das decisões sobre o ensino no Brasil, nas mãos de certas organizações e movimentos sociais. Isso dá medo, galera, porque a gente já sabe que vai para movimentos sociais de ultra-esquerda, os radicais de esquerda, da extrema esquerda. Isso é fato. A CONAI foi o primeiro passo para a elaboração do Plano Nacional de Educação, que vai orientar políticas públicas na área educacional ao longo da próxima década. O documento de referência servirá para embasar um projeto do Executivo, a ser enviado ao Congresso no início do ano. Os congressistas têm o poder de alterar esse projeto, mas especialistas consultados pela Gazeta têm demonstrado preocupação quanto ao nível de conhecimento dos parlamentares de oposição sobre o radicalismo e os riscos das propostas. Eu acho que os nossos parlamentares realmente vão ter que estudar, porque, enfim, a esquerda já está nessa faz muito tempo de doutrinação. E eles não brincam em serviço. A gente tem que pressionar e os nossos congressistas têm que realmente se preparar para esse debate. Para fazer esse alerta, a Associação de Olho no Material Escolar divulgou, no dia 13 de dezembro, uma nota pública, ressaltando que o documento está na contramão das melhores práticas adotadas por países referência no setor educacional. Entre outras coisas, a entidade aponta a ausência de base técnico-científica na abordagem do conteúdo, a postura refratária à iniciativa privada, o ataque à educação domiciliar e à liberdade das famílias, o discurso prolixo e vago, isso aí me lembra muito Paulo Freire, sem rigor técnico, que dificulta o debate, a ausência de uma proposta de letramento dos estudantes e a falta de pluralidade na escolha dos grupos que elaboraram o documento. Aliás, se é uma coisa que a esquerda parece não tolerar, é pluralidade, a começar nas universidades. Se você não for de esquerda, você está ferrado em universidades. E eles ainda vêm falar em democracia, democracia, democracia de maneira histérica. Aí que eu fico desconfiado. Porque esse pessoal, muitos, boa parte deles pelo menos, são intolerantes com a direita, não são plurais, e eu concordo plenamente com isso aqui. Em trechos do texto do CONAI, há menção explícita à luta contra grupos políticos específicos. Pessoal, isso aqui é Plano Nacional de Educação, tá falando de política. O texto fala, por exemplo, em fazer oposição às políticas e propostas ultraconservadoras, em garantir a desmilitarização das escolas e em frear as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Não por acaso, 4 entidades vinculadas ao agro decidiram assinar a nota pública elaborada pelo De Olho no Material Escolar. A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e a Sociedade Rural Brasileira, SRB. A presidente de Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto, que é administradora, produtora rural e analista do setor de educação, diz que a entidade está monitorando atentamente o documento apresentado. Nossa equipe técnica está debruçada em cada detalhe e, pelo que estudamos e avaliamos, esse documento não pode ser, de modo algum, o projeto de lei que vai nortear a educação do país nos próximos 10 anos. O aluno brasileiro precisa melhorar urgentemente seus resultados. E o PNE não está preocupado com isso. Eles querem criar militantes. Essa é a impressão que eu fico. Esse que é o ponto. Para ela, o texto de referência da CONAI não discute alguns problemas gravíssimos, como a baixa capacidade de leitura de textos e compreensão em português, a falta de conhecimento sobre operações em matemática e as metas e submetas de aprendizagem. Porque fica claro que o foco é outra coisa, é doutrinação. Segundo Letícia, a associação está mobilizando entidades públicas, privadas, parlamentares, academia, lideranças, associações e sociedade civil para encontrar um caminho no qual o documento do CONAI seja amplamente conhecido e discutido, e não apenas um recorte opinativo do que a educação deve ser no Brasil. Um dos problemas na visão dela é que muitos parlamentares não têm o tema da educação como foco, e é necessário mudar essa realidade. Estamos trabalhando ativamente e de forma voluntária em vários municípios, trazendo capacidade técnica e científica para que os parlamentares possam defender um modelo de educação de qualidade, com efetividade e estratégia para colocar o país onde ele merece estar.
Missão principal é dar base argumentativa a parlamentares de oposição, ou seja, os nossos representantes da direita. Para a consultora educacional Andréa Medrado Serrano, na atuação para barrar as propostas ideológicas da CONAI, o desafio essencial neste momento é evitar a implementação do Sistema Nacional de Educação, que pode representar um caminho sem volta na centralização do controle da educação brasileira nas mãos de movimentos e grupos com viés ideológico. O ponto mais preocupante do documento da CONAI, na visão dela, é esse. Não tenham dúvidas, é um dos pontos preocupantes. Talvez até o mais realmente preocupante, porque vai estar na mão de grupos sociais da extremíssima esquerda. Embora a gente tenha visto um texto extremamente ideológico, esse texto é só a ponta do iceberg. Porque, na verdade, por trás desse texto, há todo o movimento de centralização e engessamento da educação nacional. Por isso, segundo Serrano, o foco principal daqueles que se preocupam com o enviesamento ideológico da educação deve ser convencer o Congresso a impedir que a gestação do SNE avance tal como está. Ela enfatiza a importância de dialogar com parlamentares da oposição e do centro, explicando os aspectos negativos do CONAI e trabalhando em propostas alternativas para a legislação. Nosso poder de ação, de fato, é no parlamento. Precisamos agir conversando e explicando para os parlamentares do que se trata esse texto da CONAI. Qual é a intencionalidade dessa conferência? A narrativa que vem junto com a proposta do Sistema Nacional de Educação é basicamente a seguinte: o parlamentar que votar contra isso não está preocupado com a educação no Brasil. A gente precisa dizer que é exatamente o contrário. E a esquerda é boa de criar falácias e narrativa, né? A especialista destaca a necessidade de criar um movimento robusto para apoiar os parlamentares na compreensão dos problemas. Ela considera crucial explicar aos congressistas a necessidade de votar contra a atual proposta do SNE, mostrando como ela limita a liberdade dos entes federativos e da família na educação. Esse que é o ponto, é tirar o peso da família na formação e dos valores dos jovens. A ideia é que a gente consiga compreender qual é a estrutura desse sistema de ensino que a CONAI tem defendido, explicar aos parlamentares e então começar a trabalhar com eles sobre um possível substitutivo que consiga se sobrepor ao projeto que vai vir do Executivo. A proposta da CONAI para um Sistema Nacional de Educação com currículo único e pedagogia unificada ameaça a liberdade educacional, a pluralidade de ideias, que já nem tem muito hoje, para dizer bem a verdade, mas vai piorar, contrariando a Constituição brasileira, afirma ela. Então, pessoal, é isso. Marquem os seus congressistas, o seu representante, marque aquele deputado, aquele senador que você votou, que está em Brasília nos representando, para que eles fiquem antenados. Esse assunto é crucial para os próximos 20, 30, 50 anos do Brasil. Porque os jovens de daqui 10 anos estarão, dos próximos 50 anos, nas estruturas de Estado, nas empresas privadas, estarão dominando a sociedade. E se a maioria esmagadora sair ainda mais militante de esquerda, porque, na minha opinião, é isso que vai acontecer com esse texto proposto, esse país vai cada vez andar mais para trás. A gente vai começar a se aproximar e até mesmo ultrapassar na mediocridade, de repente, quem sabe, uma Cuba, Venezuela, que são países que a esquerda reinou e que deu certo. Por isso eles estão se ferrando. E essa que é a minha preocupação. E para entrar na pauta do vídeo de hoje, eu vou falar sobre 3 assuntos. O primeiro é sobre a narrativa que a imprensa tá criando aí para falar que o Putin tem uma guinada ultraconservadora. E eu vou mostrar para vocês com outras reportagens como, na verdade, o comunismo, os comunistas, inclusive os que são até hoje venerados pela esquerda, já eram bem preconceituosos, bem intolerantes, principalmente com a pauta LGBT, com a pauta das minorias. Nunca houve, ao longo da história dos comunistas, respeito para essa gente. E agora estão querendo falar que o Putin está dando uma guinada ultraconservadora, mas não, ele é comunista. Ele foi da KGB, polícia secreta da União Soviética, comunista. Então não tem nada demais, tá? Então isso aqui é uma narrativa, vou explorar isso aí com vocês. Depois vou falar sobre o assunto também do saidão, nessa coisa deplorável, as saidinhas que tem aqui nos nossos presídios, né? Então no final do ano passado teve a saidinha de Natal, né? O saidão que o pessoal fala. E mais de 250 criminosos não voltaram. Então vou explorar um pouco esse assunto. E para finalizar, eu quero comentar uma lei que o Lula sancionou, a lei de orçamento, e colocou alguns vetos inacreditáveis. Afrontam certamente
quase metade, se não mais, da metade da população brasileira. E se você já gostou da pauta deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe e verifique a inscrição no canal. Voltando para a reportagem. Então, começando aqui com essa primeira narrativa que aqui o Jamil Chad aqui do UOL tá querendo pregar. Festa quase nua gera polêmica e revela guinada ultraconservadora de Putin. E aqui eu quero mostrar o trecho que ele fala isso, né? Para ir mais focado. Políticos, entidades religiosas, grupos de apoio aos soldados e blogueiros ligados ao governo se apressaram em condenar a festa e vazaram informações de que Putin teria ficado irritado ao ver as imagens. Enquanto isso, a imprensa aliada ao Kremlin passou a divulgar notícias sobre como os soldados estariam insatisfeitos. Mas a questão da guerra não é o único motivo para polêmicas. Nos últimos anos, Putin tem promovido uma agenda ultraconservadora de valores e insistido numa guerra cultural contra o que é tido como comportamentos de sociedades decadentes do Ocidente. Isso aqui, pessoal, vou mostrar agora nas próximas links para vocês. Isso marca os comunistas. Isso marca os comunistas. Desde Cuba, aqui na América Latina, Venezuela, até mesmo China atualmente. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Eu trago aqui só como exemplo, tá? BBC, uma matéria da BBC de 2021 que fala o seguinte: China vai reprimir estilos afeminados na TV. Então, um exemplo recente. Outro, de setembro de 2021. China, a universidade declara guerra, registrem todos os estudantes que pertencem a esse grupo de minorias. E aqui fala o seguinte: pouco importa se trata de grupos passíveis de representar instâncias políticas e sociais, de direitos de algumas categorias de cidadãos ou simplesmente de comportamentos considerados imorais. No endurecimento também são envolvidos importantes instituições públicas. Então, endurecimento na China. Ou seja, sem endurecimento é porque já era assim, mas está piorando. Porque comunista, de fato, intolera esse tipo de coisa. Como parte de um censo interno, a Universidade de Xangai solicitou que seus campi fichassem estudantes não heterossexuais ou que se identifiquem com a comunidade LGBT. A diretiva, não confirmada pela universidade, mas divulgada nas redes sociais chinesas, também exige a coleta de informações sobre posições políticas, contatos sociais e saúde mental dos inscritos. Tudo isso a poucas semanas do cancelamento de dezenas de contas de grupos universitários pró-LGBT no WeChat, que é uma empresa chinesa. Nos últimos anos, a comunidade LGBT, vamos chamar, sofreu uma crescente marginalização e agora é vista também como um obstáculo às políticas de sustentação demográfica. Mais que uma perseguição, o caso parece se enquadrar em uma necessidade mais ampla do sistema chinês de identificar e monitorar possíveis ativistas e formas de agregação potencialmente operantes fora da linha do partido. Isso, pessoal, sempre foi assim historicamente. E a China continua com esse modus operandi. É novidade zero. E o Putin, que era da KGB, comunista, também não vem com essa ladainha que é uma onda ultraconservadora, não. A KGB, o pessoal da KGB daquela época, que eram comunistas, estão no poder e estão com a mesma mentalidade. E aqui eu trago outro exemplo de citações de pessoas que até hoje a esquerda venera de maneira inexplicável, já que eles emparedavam e tiravam vidas de pessoas desses grupos de minorias. Então aqui nessa reportagem da Gazeta fala Stalin, Che Guevara e companhia. Ele cita aqui citações preconceituosas, vou trocar a palavrinha, de líderes e pensadores da esquerda. E aqui na reportagem fala, né? Partidos de esquerda se orgulham da sua luta contra toda forma de preconceito e discriminação. E, ao mesmo tempo, lembram com orgulho nomes como Karl Marx, que é outro cara também ultra mega preconceituoso. Mas a nossa esquerda, inclusive da comunidade de minorias, venera o cara. Algo no mínimo contraditório, já que os líderes da esquerda se mostraram preconceituosos ao longo da história. Eu tô trocando aqui algumas palavrinhas, tá, pessoal? A postura deles não é diferente com gays, lésbicas e todos que formam públicos identificados por siglas como LGBTIQQ2SA+. Já tô até me perdendo nisso aqui. Por mais que os partidos comunistas se digam defensores dessa parcela da população, é provável que essas pessoas tivessem uma vida ainda muito mais difícil, vivendo sob as ideias daqueles que são idolatrados pela esquerda, fato. E aqui ele já traz aqui uma frase de Stalin que fala o seguinte: essa palavrinha aqui é um vício burguês patológico. Tá? E aqui, eu vou até evitar ler os textos, porque tem muitas palavras aqui que
as plataformas podem até derrubar o vídeo. Mas só para vocês entenderem como a hipocrisia da nossa esquerda, né? Agora, de Friedrich Engels. Somente na Alemanha, um homem como esse pode vir e converter este lixo numa teoria. E aqui até fala, Marx e Engels não tinham, nesse grupo aqui, nesse comportamento, o objeto principal de nenhuma de suas publicações. Mas o preconceito que ambos tinham contra esse grupo de pessoas era tão presente nas correspondências que trocavam, que até mesmo o Partido Comunista do Brasil admitiu tal conduta. Tá? Então não vem aqui o UOL e Jamil Chad falar que o Putin revelou uma guinada ultraconservadora. Não, isso foi sempre o comunismo. Sempre. Isso caracterizou o comunismo. Isso não é ser um conservador, isso é ser um preconceituoso à la comunista. A lá comunismo, tá? Basicamente é isso. Então temos que rechaçar essa tese aqui do UOL, que teve essa guinada do Putin. Não, ele sempre foi um comunista, foi da KGB. Bom, mudando de assunto, indo para outra pauta, o saidão, as saidinhas que tem aqui no Brasil, né, em datas específicas. Sempre tem e sempre uma galera não volta. É uma coisa impressionante. Mas tem jabuticabas no Brasil que só tem aqui no país, não se aprende com os erros do passado e vão continuando certas bizarrices. Então, manchete. Após saidão de Natal, 253 criminosos não retornam ao presídio no Rio. 2 chefes do tráfico. Tá? Então aqui a reportagem traça aí o perfil de parte da galera que não voltou. E assim, até quando esse tipo de bizarrice vai continuar acontecendo? Eu não consigo entender. Qual que é a lógica disso? Se fosse uma coisa tão maravilhosa, a gente veria replicado em outras democracias. Mas tem coisa que realmente é jabuticaba, não dá certo, é avacalhação e o Brasil não aprende. É uma coisa assim impressionante. Então aqui só para pontuar essa palhaçada. Teve a saidinha e obviamente uma galera não voltou. E para finalizar, eu queria falar aqui o Lula sancionou, tá, a lei do orçamento, e ele colocou alguns vetos, e alguns me chamaram muito a atenção, porque afronta valores de boa parte da população brasileira. Eu vou direto nesses vetos que me chamaram a atenção. É o seguinte: barrado o trecho que citava família tradicional. Lula também vetou uma proposta bolsonarista. E aqui, eu até publiquei hoje nas minhas redes sociais, será que o UOL acha que associar isso ao bolsonarismo queima o filme do bolsonarismo? Eu acho que não. Olha o que o UOL rotulou como proposta bolsonarista. O trecho proibia a União, né, o Estado, de fazer gastos que promovam, incentivem ou financiem invasão de terras. Então, isso é uma proposta bolsonarista. Fazer com que a União não gaste ao promover, incentivar ou financiar a invasão de terras. Cara, se isso queima o filme do bolsonarismo, meu Deus do céu. Mas, desconstrução da família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Então, essa é a proposta que o UOL chamou de bolsonarista, e é mesmo. Mas toda vez que a imprensa coloca esse rótulo, é pra tentar queimar o filme. Mas como você vai queimar o filme de uma coisa dessa? Era uma proposta que proibiu o Estado de fazer gastos com coisas que promovam, incentivam ou financiem invasão de terra. Meu Deus! A desconstrução da família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Cara, isso aqui é tão óbvio, não tinha que ser uma pauta só da direita. Isso aqui tinha que ser pauta da maioria esmagadora do povo brasileiro. Tá? E o Lula vetou trechos da proposta que continham isso, esses tais trechos bolsonaristas. Eu achei isso aqui uma aberração, sabe? É um desgaste político que o Lula compra desnecessário. Tá, tudo bem, ele quer puxar o saco da aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Então, essa é a proposta que o UOL chamou de bolsonarista, e é mesmo. Mas toda vez que a imprensa coloca esse rótulo, é pra tentar queimar o filme. Mas como você vai queimar o filme de uma coisa dessa? Era uma proposta que proibiu o Estado de fazer gastos com coisas que promovam, incentivam ou financiem invasão de terra. Meu Deus! A desconstrução da família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Cara, isso aqui é tão óbvio, não tinha que ser uma pauta só da direita. Isso aqui tinha que ser pauta da maioria esmagadora do povo brasileiro. Tá? E o Lula vetou trechos da proposta que continham isso, esses tais trechos bolsonaristas. Eu achei isso aqui uma aberração, sabe? É um desgaste político que o Lula compra desnecessário. Tá, tudo bem, ele quer puxar o saco da militância,
Só que ele tá se indispondo com milhões de brasileiros. Eu acho até que mais da metade da população é a favor disso aqui que o Lula vetou. Então é uma coisa assim, enfim, é os novos rumos que o Brasil... Os novos não, né? É o Brasil do passado que voltou com tudo no país do presente, né? No Brasil do presente. Então, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Então, essa é a proposta que o UOL chamou de bolsonarista, e é mesmo. Mas toda vez que a imprensa coloca esse rótulo, é pra tentar queimar o filme. Mas como você vai queimar o filme de uma coisa dessa? Era uma proposta que proibiu o Estado de fazer gastos com coisas que promovam, incentivam ou financiem invasão de terra. Meu Deus! A desconstrução da família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Cara, isso aqui é assim, isso aqui é tão óbvio. Não tinha que ser uma pauta só da direita. Isso aqui tinha que ser pauta da maioria esmagadora do povo brasileiro. Tá? E o Lula vetou trechos da proposta que continham isso, esses tais trechos bolsonaristas. Eu achei isso aqui uma aberração, sabe? É um desgaste político que o Lula compra desnecessário. Tá, tudo bem, ele quer puxar o saco da... Se o Lula acha que é importante chamar brecha para que o Estado possa fazer gastos que promovam, incentivem ou financiem invasão de terras, porque isso aqui ele quer deixar essa brecha. Ele diz que não vai gastar, que não tem nada previsto, por isso que ele está vetando. Mas se ele veta, ele deixa a brecha. Se precisar, não vai estar cometendo ilegalidades. Desconstrução da família tradicional, pelo amor de Deus. E aborto e mudança de sexo em criança. Como que ele vai veta uma coisa dessa? Enfim, eu acho... A gente sabe que ele acredita nisso, mas ele poderia, pelo menos, politicamente, para não se desgastar tanto com a parcela conservadora de direita da sociedade, meio que ignorar isso aqui. Mas ele fez questão de vetar. Enfim, esse é o Brasil do presente. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o padre Júlio Lancelotti, que está aí hoje nos holofotes. A esquerda saindo em defesa, assim, histérica em relação ao padre. E quando eu vejo esquerdista, ultra-esquerdista defendendo um padre, eu já fico com uma pulguinha atrás da orelha. Será que esse padre segue 100% dos valores cristãos? É uma pergunta, não sei, porque como a ideologia esquerdista bate de frente com vários valores cristãos, me causa muita estranheza uma defesa muito contundente, até mesmo de radicais da esquerda, na figura desse padre. Mas enfim, isso aqui é uma dúvida que eu tenho, não sou um especialista de padre Júlio Lancelotti, mas toda vez que alguma figura da esquerda, ou alguém que é defendido em demasia pela esquerda por algum evento, eu fico sempre curioso em saber a opinião de pessoas que no passado recente eram antipetistas, se fizeram em cima dessa pauta, inclusive escrevendo livros como Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, porque provavelmente a posição deles hoje talvez até tenha mudado. Não sei, é difícil muitas vezes achar coerência, no caso do Reinaldo, do tempo da Veja, da Rede TV, do comecinho da Band News, com o Reinaldo de agora. Mas isso aqui que o Reinaldo escreveu, por exemplo, esses artigos que eu vou ler para vocês, do blog da Veja, é de 2007. E eu já quero começar repercutindo um pouco, falando de padre Júlio Lancelotti, sobre a perspectiva do Reinaldo Azevedo do tempo da Veja, dos tempos de Veja. Esse artigo, por exemplo, cujo título é Desvio de Conduta, foi publicado em 17 de outubro de 2007. E já no começo desse artigo do Reinaldo, ele resgata um texto que ele escreveu, e que escreveu para o Estadão, tá, em 2005, falando sobre o padre Júlio Lancelotti. Então tá esse trechinho de azul que ele resgatou desse texto de 2005. Então, vamos lá. Em 2003, fui com mulher e filhas, então, com 9 e 7 anos, a uma procissão de Corpus Christi. O sacerdote não deu pelota para o morto do dia e dos milênios. De microfone, fez passeata. Com ódio, defendeu o MST e os povos atingidos por barragens. Falou dos milhões de hectares improdutivos. Mentiu. Nem com toda a floresta amazônica se chegaria a seu número. Não tinha mais apreço pela verdade do que por Cristo. Eu quis tomar a palavra, minha mulher me impediu. As meninas ficariam envergonhadas se eu batesse boca com o petista de batina. Reinaldo Azevedo falando do padre Júlio Lancelotti. Não sei o nome do sujeito. Se fosse Júlio Lancelotti, estaria bem. A Bíblia minúscula é a mesma, só a rampa da demagogia era outra. Lancelotti é pauteiro dos jornais.
arma o circo. Então agora volta para o artigo de 2007. Esse trecho foi do artigo de 2005 do Estadão, agora já esse texto em preto já é o artigo do próprio blog da Veja. Lancelotti é pauteiro dos jornais. Arma o circo. A imprensa cobre e vai ouvir o outro lado. É um monopolista de bondades, a prefeitura de maldades. Ele não gosta de mim porque eu chamo de cavaleiro das trevas. Diz que sou reacionário. Eu acho que reacionário é ele. Quer regredir ao comunitarismo pré-capitalista. Anda com meus artigos debaixo do braço para me malhar. Não temos raios. Não temo raios. Não creio em bruxas. Ele acusa a prefeitura de praticar higienismo. Chama a rampa anticrime de rampa anti-mendigo. Lancelotti deveria elevar os evangelhos aos albergues e à FEBEM e ajudar a prefeitura a tirar os miseráveis das ruas, estimulando o combate ao crime, que vitima os pobres. Mas isso não dá mídia. Sua vaidade o leva a fazer happening na porta da igreja em casamento de rico. Não pratica luta de classes, mas arranca rabo. Quer seu povo dormindo ao relento. Pouco se lhe dá que marginais se misturem a moradores de rua. A eles se juntam leigos quase letrados a defender o direito que o pobre tem de dormir debaixo da ponte. Atribuem tal besteira a Anatole France, socialista, mas nem tão idiota. Nunca escreveu isso. Jamais imaginei ver a esquerda, mesmo de batina, em tal miséria teórica. Quando eu era mocinho, ela queria o controle dos meios de produção, honrava a sua história de crimes revolucionários, de dolo com ambição histórica. Agora miúda, mesquinha, oportunista, ocupa o território da miséria. Quem diria, hein, Reinaldo Azevedo? Os que querem manter os pobres sob os viadutos, onde nem mesmo se pode pisar nos astros distraídos, ou reivindicam a instalação no local de esgoto, luz e água encanada, ou se assumem como cafetões da pobreza. Santo Tomás de Aquino daria um pé nessa vulgaridade teológica. Não deriva o bem do mal. Isso não é política social nem religião, é petismo. A cidade ficou entregue por 4 anos à política dessa gente. Deu em Cracolândia. Ali, uma ONG distribuía um kit ensinando o drogado a aplicar cocaína na veia. Sim, leitor do Estadão, é isto mesmo. A caixinha é um fetiche, com soro, seringa e espelhinho. Uma outra sai, noite adentro, entregando aos viciados cachimbos de crack. Chamam essa covardia complacente de política de redução de danos. Deu no que deu, o Vale dos Caídos. Com que prazer deveriam olhar para a abjeção humana como prova antecipatória de suas escatologias. Assim, acompanha o kit um folheto que reproduz a gíria dos drogados. É para se fazer entender pelo oprimido. Nunca imaginei o método Paulo Freire aplicado literalmente na veia. Onde estava Lancelotti, que não denunciava a Cracolândia? Fazia campanha eleitoral para Marta Suplicy. Só reagiu quando Serra decidiu levar o Estado ao local, bagunçando o coreto de sua reserva de mercado espiritual. Existe rampa anticrime, não antimendigo. Não existe, mas deveria existir. É obrigação moral, funcional e legal impedir que o espaço público seja privatizado por ricos ou pobres, padres ou leigos, beatos ou pecadores. A Prefeitura de Belo Horizonte, petista, cerca os baixos de viaduto. A de Santo André, também do partido, impede que se instalem moradias nessas áreas. Lá, o PT apoia a medida. Em São Paulo, o partido a ataca. Pode parecer incrível, mas mesmo isso, que parece tão simples, obedece aos rigores do partido como o moderno príncipe, que define em cada lugar, em cada tempo, segundo as suas necessidades, o que é virtuoso e o que é criminoso. O petismo ignora as noções de bem e de mal, e não cultiva uma ética definida. Quer-se, segundo a teoria que abraça, o imperativo categórico da sociedade. Assim se fez e, felizmente, assim se desmoraliza. A rampa, como se vê, é só um dado do problema, um símbolo. Deixo aqui o meu manifesto em favor da desprivatização dos miseráveis. Chega de teologia e sociologia bastardas querendo usurpar o lugar das políticas públicas. Lancelotti comanda uma ONG, que recebe 420 mil por mês da prefeitura. Ele sabe que é verdade. Consegue, no entanto, ser mais saliente como prosélito do que como agente do bem comum. Está errado. Ele e a igreja têm de decidir. Ou bem é padre ou bem é militante.
Ou ele busca vencer a iniquidade sob o símbolo da cruz, ou assume a estrela do PT, que nos prometia e nos trouxe o Messias de Araque. E agora, só para finalizar, eu vou ler só mais um trecho de um artigo do Reinaldo. Tem pelo menos 9 artigos numa pesquisa rápida do Google. Se eu colocar blog, veja Reinaldo Azevedo, Padre Lancelotti. Tem uns até que fala de coisas bem, assim, tenebrosas. Enfim, eu não vou nem comentar aqui, porque também não sei qual foi o desfecho dessa história, tá? Mas quem se interessar, é só pegar esses artigos, uma pesquisa rápida do Google, vocês conseguem. Pegar só mais um aqui, que tem o título O Bunker do Padre e Seus Amigos na Mídia, blog do Reinaldo Azevedo, datado de fevereiro de 2007. O padre Júlio Lancelotti, líder de uma organização política ligada ao PT, chamada Pastoral da Rua, comete todos os dias um pecado mortal, o da demagogia. Ele é o criador de uma categoria que leva o nome de povo da rua. É a denominação de Lancelotti para mendigos, menores abandonados e loucos que vagam pelas ruas de São Paulo. A pretexto de defender o povo da rua, o padre quer transformar uma situação precária, a do sem-teto e quitais, em permanente. Toda e qualquer iniciativa para colocar esse pessoal em abrigos, custeados pela prefeitura, limpar os logradouros públicos de barracas e excrementos e livrar os transeuntes do risco de assaltos protagonizados por pivetes, é torpedeada por Lancelotti com a classificação de prática higienista. Os motivos do padre estão longe de ser religiosos. O que ele quer mesmo é ter à sua disposição um rebanho de manobra para fazer política. Se Lancelotti fosse mesmo sensível às necessidades do seu povo da rua, começaria por oferecer abrigo na igreja, da qual é pároco, a de São Miguel Arcanjo, no bairro paulistano da Moca. A igreja, porém, tem grades nas portas e cerca elétrica nos muros, um aparato suficiente para definir aquela casa de Deus como um bunker anti-mendigo. Anti-mendigo é a expressão usada por ele e por jornalistas amigos seus para classificar pejorativamente a iniciativa da Prefeitura de São Paulo de colocar rampas de superfície áspera sob o viaduto que leva à Avenida Paulista. A administração municipal recorreu a esse expediente para desalojar os marginais que, instalados no local, assaltavam as pessoas que transitam por ali. Lancelotti continua a esbravejar que as rampas anti-mendigo fazem parte de uma visão higienista. Pois bem, propõe-se aqui um acordo. A prefeitura retira as rampas e o padre abandona o seu bunker e passa a morar debaixo do viaduto. Lá poderá controlar os assaltantes e encontrar santa felicidade junto ao povo da rua. Tá? Então aqui é Reinaldo Azevedo. Então, pessoal, é isso, né? Então, não sei se o Reinaldo mantém as mesmas opiniões em relação ao padre, se agora já é um passapanista deles, se vai sair em defesa, não sei, mas isso foi o que o Reinaldo Azevedo falou nos tempos de Veja sobre essa figura do padre Júlio Lancelotti. Coloquem nos comentários se vocês concordam, enfim, com o Reinaldo daquela época. Não sei se o Reinaldo de hoje aprovaria esse texto, mas enfim, coloque o que vocês pensam a respeito, inclusive do padre Júlio Lancelotti. Qual que é a opinião de vocês acerca desta pessoa? Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.